Olá! Entidades nacionais ligadas ao livro estão empenhadas em garantir o cumprimento da lei que prevê que toda instituição de ensino do país tenha uma biblioteca à disposição de seus estudantes. Em audiência pública realizada na Câmara, especialistas apresentaram dados que mostram a relação direta da qualidade do ensino à presença de biblioteca nas escolas. E quem vai explicar melhor como está sendo aplicada a lei, que já completou 12 anos, é a autora do pedido de realização do debate, a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, deputada. Obrigada por atender o nosso convite. Obrigada, o prazer é todo meu estar aqui com vocês no Palavra Aberta. Eu queria que a senhora falasse para a gente, porque os números são um pouco estarrecedores, né? 61% das escolas não têm, principalmente as municipais, não têm uma biblioteca para os estudantes, é isso mesmo? É isso mesmo, Regina. Infelizmente, a gente tem uma dívida histórica, né, com o povo brasileiro no acesso ao livro e à leitura. Não sei se tu sabe, eu sou bibliotecária única na Câmara dos Deputados, tenho muito orgulho dessa profissão que estimula a leitura e que busca ampliar, né, o número de leitores no nosso país. Essa lei de 2010 foi um grande esforço das entidades do livro, comandada pelo Conselho Federal de Biblioteconomia lá atrás, para que tivesse uma legislação obrigando aquilo que nem precisava estar na lei, que deveria ser básico. Uma escola tem que ter uma biblioteca. A biblioteca é o coração do processo de ensino-aprendizagem, ajuda os professores, ajuda na mediação da leitura, ajuda os estudantes a fazer a pesquisa escolar, a ter acesso ao livro, à leitura e à fruição. Pois bem, veio a lei. Ela prevê que até 2020 deveria ter uma biblioteca no mínimo por cada uma das escolas. E o que a gente vê é que na rede municipal, hoje só 31% das escolas têm biblioteca. Nas escolas municipais. Nas estaduais é um pouco mais, quase 50%, mas enfim, quase metade não tem. E na rede privada, 61%, né, quase 62%. Sim, mesmo privada. assim, né, nós temos mais de 40% das escolas da rede privada, da rede particular, que não tem biblioteca. Então, a audiência foi muito rica, muito produtiva, com especialistas, professoras, doutoras, entidades do livro e da leitura, a FNDE e também as representações dos dirigentes municipais, a Undime, e também das entidades privadas da educação. Agora, deputada, a lei não previa nenhum tipo de punição para o não cumprimento? Exatamente, é o que eu me refiro. A lei, ela é muito boa, porque ela deu um marco de um prazo temporal, só que não foi cumprido, né, Regina? Então, eu acho que a gente tem alguns desafios. Primeiro é ter um programa transversal, comandado pelo governo federal, né, que é um programa que se sonhou lá atrás, mas que não tem mais, que é o Programa Nacional Biblioteca na Escola, para que o MEC e a FNDE ajudem na constituição desses acervos dos municípios e estados, mas ao mesmo tempo os gestores municipais e estaduais têm que ter a responsabilidade de abrir concurso público e garantir a infraestrutura para que se tenha essas bibliotecas. Então, até um programa de distribuição de livros do MEC para essas bibliotecas públicas. Exato, não é tipo isso? um kit. Nós estamos propondo que tenha, assim, que seja um esforço de todos. Só que ao mesmo tempo que tem o esforço e que tem que ter um empenho federal, também tem que ter a responsabilidade municipal, estadual e da rede particular, sob pena de multas. Eu acho que aí nós temos que atualizar a lei, porque tem 3 projetos na Câmara que aumentam a vigência da lei, só que aumentam apenas a vigência da lei. Então tem até 2024 para ter a biblioteca, até 2030, sim. Mas se não tiver uma penalidade, uma multa pesada, uma responsabilização do gestor público ou privado que não cumpra a lei, pode ser que a lei siga sendo uma carta de intenções. É claro que nós, como frente parlamentar, agora finda, porque tem uma nova legislatura, mas eu fui reeleita e nós vamos reapresentar a frente parlamentar do livro e da leitura, temos que fazer o esforço para ter, né, uma responsabilidade federal. O Plano Nacional do Livro, da Leitura e da Escrita, o Plano Nacional, o PNLL, que são leis muito importantes, recentes, Regina. Porque o que a gente vê das políticas públicas do livro e da leitura no Brasil é que são programas recentes, perto da dívida que os governos têm, né, com o povo brasileiro, que foram paralisados no governo Bolsonaro. Nós temos que resgatar esses projetos, mas também ter a biblioteca escolar como a nossa menina dos olhos, né? Na escola que começa tanta coisa. Os especialistas, eles identificaram os motivos que não levaram, né, os municípios a não incentivarem essa criação de bibliotecas? Na verdade, é histórico, né? O que a gente tem, claro, é um aprofundamento
de práticas em alguns governos estaduais, como no Rio Grande do Sul, que estão fechando escolas, Pois é, né? Fechando bibliotecas, causas, das né? escolas, porque não querem abrir concurso público para ter bibliotecário, ou não querem investir em renovação de acervo, ou até em infraestrutura, porque uma biblioteca, a gente precisa do acervo atualizado. A gente precisa do acervo escolar, mas a gente precisa também do livro que a gurizada quer ler, precisa enfim, dos nossos escritores nacionais, literatura infantil, literatura infanto-juvenil, literatura para a diversidade, né? E agora acessibilidade E acessibilidade também, foi um dos temas trazidos no debate. O livro para ouvir o livro, né, em Libras, isso tudo acho que já tem que ter também, né? Exatamente, já tem tecnologia, né? Sim. Para tudo, O acesso né? também, a gente tem que pensar essa biblioteca acessível. Então, o que a gente viu é que, infelizmente, nunca teve a prática de uma escola, uma biblioteca. Se começou esse esforço em 2010 e ainda tem muito déficit. À medida que tu não tem essa penalidade e nem os programas que estimulem, porque eu acho que tem que ser uma combinação, né? Então, por isso nós vamos insistir, né, com um novo governo, que nós esperamos que abra o Ministério da Cultura, que volte a diretoria do livro e da leitura, para ter um projeto federal para ajudar na constituição mínima dos acervos. Assim, esse programa nacional Biblioteca na Escola é ótimo para a gente estimular, né, que tenha livros para dar o pontapé inicial do acervo, mas tem que ter um responsável. A gente precisa de um bibliotecário que ajude na classificação, na catalogação, de mediadores da leitura, porque todo mundo é mediador da leitura. Agora, uma coisa eu falo sempre. Por exemplo, o professor. A professora, aliás, profissões majoritariamente femininas, com o não pagamento do piso pelos governos, o salário arrochado. Muitas vezes falta o básico para o próprio professor poder comprar um livro. Então, a formação do mediador, do professor, também é importante. A gente pensar medidas, projetos, programas, formações que deem suporte a este professor, a esta professora, que dê as condições de trabalhar com os livros. Enfim, eu fui bibliotecária de escola, né? Minha paixão. Trabalhei em várias bibliotecas, mas aquela que é assim... E quando a gente tem condições de chegar para o professor, olha, o que tu está trabalhando em sala de aula? Que ótimo, eu vou fazer uma exposição na biblioteca. É bom para o professor, é bom para os estudantes, é bom para a bibliotecária que é parte do processo de ensino-aprendizagem, é bom para todo mundo. Porque até nos outros países a gente vê grandes exposições em bibliotecas públicas, né? Elas são utilizadas também, não só das escolas, né? Mas existe esse hábito de se visitar, se ir para essas bibliotecas públicas, né? As grandes bibliotecas, né? Mas eu queria ver um outro lado também. O Congresso, ele tem um papel de fiscalizador. De que forma ele pode atuar para que realmente essa lei seja cumprida? Eu acho que é isso. Qual é o problema? A lei é uma vitória muito importante, mas o fato de não ter penalidades, eu acho que dificulta essa aplicação. Claro que a gente estimula, a frente fez audiência, faz reunião, chama as entidades dos gestores, porque estavam, né, as entidades, digamos, que respondem, enfim, pelos governos municipais e, enfim, rede particular, e a gente pressiona, né, para ter a lei, etc. Mas eu acho que a gente tem que pensar que, se for para aumentar o prazo de vigência da lei, que era até 2020, e pode ser um ótimo caminho, aumentar, tem que vir combinada dessas penalidades, né? Tem que vir combinada. Em outros estados também, as denúncias da sociedade civil, dos conselhos regionais de biblioteconomia, outras entidades do livro e da leitura, promoveram ações civis públicas que levaram até a condenação de gestores, como é o caso, se eu não me engano, do município ou do estado de Santa Catarina, onde eles estavam falando que vai ter toda uma política que o Ministério Público ajudou nessa luta. Eu penso, como frente parlamentar do livro e da leitura, que precisa ser renovado ano que vem, que a gente precisa envolver todos os atores do livro e da leitura nessa luta. Por quê? Para o escritor, é bom que leiam seus livros. Claro. Para o ilustrador, é importante que tenham mais leitores, para que tenham mais publicações e para que tenham mais livros vendidos. Para as editoras, para as livrarias, para toda a cadeia produtiva do livro. Regina, hoje quase metade do Brasil se denomina, segundo a Retratos da Leitura do Brasil, não leitora. E não leitora por muitas razões. A gente vai ver as pesquisas, boa parte desse leitor a gente perde, né, logo depois que sai da escola ou já no ensino médio. Muitas vezes por não ter um acervo que dialogue com o adolescente, muitas vezes porque tem uma evasão escolar grande no país. Então, a gente tem que pensar, porque tem várias políticas de leitura. Ela não está incluída no PNE, né? Não. No Plano Nacional de Educação. Mas o Plano Nacional de Educação também fala de bibliotecas, né? Então, tem um esforço, depois a gente teve
a Lei do Livro, tem o Plano Nacional do Livro, da Leitura e da Escrita, só que é isso, são projetos que começam a partir dos anos 2000 e que são recentes, muito importantes que sejam, mas à medida que não teve continuidade, e o problema é que nos últimos 4 anos nós tivemos retrocesso, inclusive nas políticas públicas, o Brasil perdeu quase 800 bibliotecas nos últimos anos. Claro que tem muitas estaduais, municipais nessa conta, mas como é que um país que perde biblioteca e libera a arma, sabe, vai se desenvolver? Não, a gente precisa de mais clubes de leitura, mais bibliotecas e mais programas. Por exemplo, estante de livro, na parada do ônibus, você esperando, se tem estante do livro para troca-troca, se tem geloteca, se tem políticas de leitura que estimulem em todas as esferas. O acesso ao livro e à leitura, certamente a gente vai ajudar a formar mais leitores e a que os leitores encontrem o seu livro, né? E os livros encontrem seus leitores. Isso é uma lei do Ranganathan, que é um dos grandes teóricos estudados aí na biblioteconomia. Deputada, muito obrigada por atender o nosso convite e conversar sobre o assunto da educação, que é tão importante para o nosso país. Eu que agradeço. Sabes que o Bancada do Pessoal tem muitas lutas e a gente é muito atento à pauta econômica, social, à luta das mulheres, dos negros e negras, da comunidade LGBTQIA+, dos indígenas, mas a luta do livro e da leitura é também, né, muito importante, a base para o nosso país, né? Reverter essa desigualdade informacional histórica, formar mais leitores e garantir um país mais leitor. Eu conversei sobre a aplicação da lei que prevê que toda instituição de ensino tenha uma biblioteca para os seus estudantes com a autora do pedido para realizar um debate, a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.